Diga, Deus me deu tudo. Mais uma vez, diga, Deus me deu tudo. Mais uma vez, diga, eu sei, porque eu sei que Deus já me deu tudo. Sabe, parece uma declaração simples, mas não é. Não é simples. Sabe, vamos abrir a Bíblia, depois eu vou falar algo. Aqui abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 3, do versículo 13 ao 21, é um texto grande. Capítulo 3, do versículo 13 ao 21. Vemos aqui o início da igreja, bem no início. E Pedro faz esse maravilhoso discurso. É um maravilhoso discurso, é uma palavra tão poderosa e ungida que 3.000 vidas se entregam a Jesus. E ele começa dizendo assim, olha, o Deus de Abraão, versículo 13, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, sendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Matastes o autor da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a estes, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Agora veja o que diz 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quem aqui já nasceu de novo? Então você já se arrependeu, amém? E você já se converteu. Agora diga comigo, os meus pecados foram apagados. Aí o que é que ele diz aqui? Sejam apagados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para aqui. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Tudo isso aqui todo mundo já fez, né? Mas aqui ele está dizendo, para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Diga comigo, a presença do Senhor manifesta o refrigério. Se você não está percebendo o refrigério, você não está considerando a presença do Senhor. Ou você ainda não creu na presença do Senhor. Ou você não está vivendo como se houvesse a presença do Senhor. É por isso, eu quero te dizer uma coisa. Sabe quando você percebe a presença do Senhor? Eu não estou falando de arrepios, eu estou falando da fé. Sabe quando você percebe a presença do Senhor e realmente você vai viver os tempos de refrigério? Quando você reconhece o que Ele fez por você. Sabe qual é o nome disso? Coração grato. Então, o começo dessa música diz, ao Deus que me deu tudo, eu dou o meu coração. Sabe por que algumas pessoas não conseguem viver os tempos de refrigérios? Porque ainda não reconheceu que Deus deu tudo. Sabe, geralmente são pessoas que vivem ainda, não gostam muito de ouvir isso, mas vivem uma vida egoísta. Porque vive o Evangelho em função do cumprimento dos seus sonhos. E quando os seus sonhos não são cumpridos, os seus desejos não são cumpridos, ficam emborrecidos, aborrecidos, se sentindo desprezados, tristes, porque os seus desejos, os seus sonhos ainda não foram cumpridos. Sabe como é que é o nome disso? Coração ingrato. Sabe por quê, querido? Porque antes de tudo, antes de você ver e ficar feliz, porque coisas que você precisa se manifestaram, você antes já deveria ter reconhecido que Deus já te deu tudo, e ter um coração grato. É por isso que o tempo de refrigério ainda não se manifestou na sua vida.
Porque o tempo de refrigério, ele se manifesta pela fé em o nome de Jesus, pela fé naquilo que ele já fez por você, pela fé na obra que ele fez. Por isso que nós participamos da ceia. A ceia é um momento de fé, onde nós reconhecemos e temos um coração grato, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos nem aqui. Então precisamos tirar o foco daquilo que a gente deseja se ainda não se manifestou. Amém? Por exemplo, temos o nosso foco agora, e foi colocado aqui pelo Arthur, pelas coisas que Deus está fazendo e está manifestando na nossa igreja. São tempos de multiplicação, tempos de crescimento, tempos de aceleração, amém? Mas você precisa entender que antes de você ter desejo pelo teu tempo de aceleração, pelo teu tempo de multiplicação, você tem que ter desejo pelo tempo de multiplicação e desejo do reino de Deus, da igreja, da obra de Deus. Porque nada você vai receber para você se você não já tenha desejado e trabalhado pelo Senhor. Amém? Isso é a lei da semeadura. Eu trabalho na casa de Deus, eu recebo na minha casa. Eu amo a casa de Deus, o amor de Deus vem sobre a minha casa. Eu invisto na obra de Deus, vem dinheiro para a minha casa. Amém! Por isso que eu dei tanta aleluia e glória a Deus, porque já fazia uns 2 semanas que eu estava querendo dizer isso que a Annelise disse aqui, sabe? Se você não der o dízimo, querido, não tem como impedir a atuação do maligno na sua vida e na sua casa. Não tem como acontecer alguma coisa que roube parte do seu dinheiro, que quebre alguma coisa. Porque a tua proteção está na tua fidelidade, como foi dito aqui na palavra. Deus recompensa fidelidade. É a fidelidade nos dízimos na oferta, é a fidelidade na assistência aos santos, é a fidelidade na obra do Senhor, é a fidelidade na palavra. Isso são atitudes de quem está reconhecendo e que tem um coração grato. Sabe, mas às vezes as pessoas vivem de uma forma insatisfeita, como vivessem uma vida infeliz. Querido, nenhum filho de Deus tem justificativa para viver infeliz. Vou dizer de novo, nenhum filho de Deus tem justificativa para viver uma vida infeliz. Mas pastor, a minha casa isso, o meu filho isso, ou minhas finanças aquilo. Querido, tudo isso aí pela fé pode ser revertido, se antes de tudo você reconhecer que tudo já foi dado pelo Senhor Jesus. Tudo já foi dado por Deus, é uma questão de fé, você precisa entender. As coisas não podem funcionar do jeito que eu espero, as coisas funcionam do jeito que a palavra de Deus diz. Não é assim. Acontece comigo para poder dar glória a Deus. Não, primeiro você dá glória a Deus para depois acontecer com você. Primeiro você tem um coração grato. Então, o tema dessa ministração é: Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Se Ele já nos deu tudo, eu não tenho motivo para estar triste. Pastor, mas às vezes você fica chateado, fico. Às vezes fico aborrecido com alguma coisa. Mas eu tenho que focar a minha fé naquilo que Jesus Cristo fez. E aí eu começo a ver as coisas com clareza. Que não há motivos para ficar triste quando eu sei que o melhor já foi dado. A Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 1, que todas as coisas que nos conduzem à vida e à perfeição já foram dadas. Já foram dadas, amém? Mas também nesse mesmo texto que nós não vamos ler, ele fala de algumas coisas que devem ser associadas. Eu não sei se foi a Annelise, foi o Arthur ou foi o Bruno que pregou sobre isso semana passada. Que devem ser associadas. Mas ele diz no futuro: se vocês continuar praticando isso, e em vós permanecendo tais coisas, faz com que vocês não sejam nem infrutíferos, né? E diz mais, porque as pessoas que essas coisas não agem, não estão, são pessoas que ficaram cegas, se esquecendo de que seus pecados foram apagados.
Você entendeu? Quando a gente não se envolve na obra de Deus, quando a gente não investe, quando a gente não se envolve com o Senhor, com os irmãos, a gente começa a se esquecer dos benefícios do Senhor. E o Salmo 103 diz o quê? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque é Ele que faz isso, é Ele que cura, é Ele quem perdoa, é Ele quem salva, é Ele, é Ele. O Salmo 103 é uma exposição de um coração grato. É um reconhecimento que Deus deu tudo. E no Salmo 103 diz coisas assim, é Ele que renova a minha juventude, de forma que a minha velhice será coroada, será cheio de graça, de saúde. É Ele quem cura as minhas enfermidades. Então, em vez da gente estar fazendo relatório de Satanás, lembrando de tudo que é ruim que aconteceu na nossa vida, nós devemos fazer uma exposição pela fé, em agradecimento por tudo que já foi dado pela nossa vida. O Filho de Deus não tem razão de estar triste. Amém? Não tem razão, queridos. Porque uma vida de fé é uma vida que é contrária ao natural. É uma vida do sobrenatural. Amém? Então, mesmo que o diabo esteja batendo na sua cara, você se levanta em intrepidez. Ei, Satanás, saia, você não tem autoridade de bater na minha cara. Se o diabo estiver atacando as suas finanças, se autoanalisa se você está sendo fiel nos dízimos e das ofertas. Porque, como foi dito aqui, por isso que eu disse que eu queria dizer, lá em Malaquias capítulo 3, diz, fazei prova de mim, e eu repreenderei o devorador. E algumas pessoas pregam que Deus repreenderá o devorador quando nós damos o dízimo, mas isso aqui é a realidade da lei, querido. Na realidade da graça funciona diferente. Na realidade da graça em Cristo Jesus, quando nós somos fiéis, somos nós que repreendemos. Mas a desgraça, tanto é igual na época da lei como na época da graça. Como assim, desgraça? Se eu não for fiel, eu não tenho autoridade para repreender. Você entendeu? Como é que você tem autoridade de repreender o devorador que está quebrando tudo e roubando teu dinheiro, se tu não está dando dízimo e oferta? Deus não é um banco que você faz negócio com Ele, Ele vê o seu coração. Tem um texto muito, muito incômodo, bastante incômodo, para falar a verdade. E eu dou glórias a Deus que esse texto incômodo relata uma coisa que Jesus fez, porque se fosse os apóstolos, ninguém queria aceitar, mas como foi Jesus, vai ter que engolir, viu? Diga comigo, vamos ter que engolir, diga. Vamos ter que aceitar o que Jesus faz. Então, o texto diz que Jesus sentou com os discípulos na borda do gasofilácio para ver o que é que as pessoas, quanto de dinheiro a pessoa estava botando lá. Bem incômodo, não é? Bem incômodo. Sabia que Jesus vê tudo que você dá? Ele está vendo. Mas porque Ele não está interessado, não é no valor. Ele está interessado no seu coração. E Ele sabe que se você não dá dízimo e oferta, seu coração não está nele. Não está nele. Seu coração está no dinheiro. Porque aonde está o seu coração, é isso que você vai amar. E é isso que você vai falar. Por isso que tem que ter dízimo e oferta todo culto, que é para provar o seu coração. Para o demônio chamado Mamon sair da sua vida. E você ter a oportunidade de se libertar da avareza, porque a Bíblia diz que os avarentos vão ficar no inferno. Sabia disso? É outro texto incômodo. A Bíblia diz que lá fora estarão os afeminados, os adúlteros, os ladrões, os homicidas e os avarentos. Tudo indo no inferno. Por quê? Porque Deus sabe que a pessoa dá muito valor a dinheiro.
Você está entendendo? Então veja, mesmo que você eu amo a Deus, diga, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero tu, Jesus. Jesus responde lá, tu me queres? Tu me amas? Então o que você pode fazer por mim? Lembra da música? Ao Deus que me deu tudo, eu dou o meu coração. Se você dá o seu coração, tudo mais é dado. Amém. Isso é coração grato. Coração grato, querido. Quem tem um coração grato, fala de Jesus sem ter vergonha. Vai lá para o colega de trabalho e diz, Senhor, você tem Jesus no seu coração? Ah, eu já tenho, tem mesmo. E qual igreja você vai? Eu não vou para a igreja, eu não sou religioso, então você não tem Jesus no coração. Como assim? Você está me acusando? Quem tem Jesus no coração ama Ele. Você ama Jesus? Amo. Então, às vezes a gente tem que ter coragem de ser confrontado, queridos. Quem ama Jesus fala, claro, com a estratégia que o Espírito Santo dá, né? Estou falando aqui só um exemplo. Quem ama Jesus oferece a sua casa para a obra de Deus. Quem ama Jesus oferta na obra de Deus. Quem ama Jesus não fica procurando problemas na vida dos irmãos para falar, porque sabe que isso aqui é o corpo de Cristo, e nós, quando participamos aqui da ceia, devemos ter o entendimento e o discernimento do corpo. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13 em diante, ele diz, olha, se alguém comer e beber a ceia sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que significa isso? Discernir o corpo. Se alguém comer e beber sem ter o entendimento do que é o corpo de Cristo. E qualquer um que fofoca e fala mal, não tem entendimento do corpo de Cristo. Você entendeu? Por isso que ele disse, se tu tiver alguma coisa contra o teu irmão, resolve, perdoa. Amém, queridos? Veja, são coisas que envolvem o nosso coração. Finanças envolve o nosso coração. Perdão envolve o nosso coração. Coração grato é o nosso coração. Amém? Então precisamos entender que Deus já nos deu tudo. Tem um texto maravilhoso que muita gente passa por cima e não entende, né? Eu confesso que durante o início da minha vida cristã, eu li esse texto e passei por cima. Mas depois que Deus começou a tratar sobre essa questão do que é ter um coração grato, eu comecei a observar isso aqui com maior profundidade, isso há alguns anos atrás, que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao 23, e Paulo diz pelo Espírito assim, olha, ninguém se engane a si mesmo. Ixi, quando começa com isso eu já fico arrepiado. Ninguém se engane a si mesmo, que significa que o negócio é profundo, concorda comigo? Concorda? Porque você chegar ao ponto de enganar você mesmo, ou você é idiota, que ninguém é idiota, aqui todo mundo é filho de Deus, tem a mente de Cristo, né? Ou a pessoa está com um engano na cabeça que está fazendo a pessoa se enganar. Então o negócio é profundo. Amém? Ele diz, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se por louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Aí olha o que ele diz aqui. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que qualquer combate, qualquer disputa, qualquer opinião que faça alguma divisão entre nós é tolice. Porque tudo já foi dado a nós. Tudo é vosso. Vocês estão entendendo o que é isso? Deus já deu para você a condição de viver a melhor vida aqui nessa terra. Deus te deu a condição de viver uma vida de alegria.
Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e diz lá em Gálatas capítulo 5, que é fruto do Espírito. Isso significa que a alegria já foi dada para você viver melhores dias da sua vida. Mas muitos de nós estamos vivendo como se a alegria estivesse no futuro. Eita, quando eu receber o dinheiro eu vou ficar feliz. Eita, quando acontecer esse projeto que eu projetei, nós vamos ficar todo mundo contente. Eita, vai ser muito bom, né? E alegre quando essa igreja aqui estiver bem lotada. Não, você já deve se alegrar agora. Quando a igreja está lotada e um som maravilhoso e tudo pronto, é fácil, qualquer pessoa se alegra com isso. Mas o verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus se alegra antes de ver. Porque está dentro do coração, a visão está dentro do coração, é uma visão espiritual. Isso não são meras palavras, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, é justamente esse tipo de ponto de vista espiritual que faz você viver dia a dia em alegria. Você tem um alvo, diga eu tenho um alvo. Isso é uma vida com propósitos, é uma vida com objetivos. Pessoas pensam que quando um Deus está falando no coração da gente, tem objetivos, a gente pensa muitas vezes no natural. Já sei o que aquele Deus está querendo dizer, vamos fazer assim, vamos colocar no papel. Qual é o objetivo para daqui a um mês? Tantas vidas para Jesus, amém, vamos colocar. Isso não é errado, isso é correto, mas é muito mais profundo do que isso. Esses são objetivos visíveis. Quantidade de vidas, as cadeiras, o ar-condicionado, os projetos da igreja, esses são objetivos visíveis, são de Deus. Mas o que Deus está querendo dizer é que você deve ter objetivo no seu coração, senão você não vai conseguir viver o dia a dia. Você está entendendo? Uma vida com propósito é uma vida que eu levanto de manhã, obrigado, Senhor, por mais um dia e a condição de ser uma bênção na mão da tua mão, Senhor. Obrigado por mais um dia, por ser um atalaia, poder abrir a boca e as tuas palavras saírem da minha boca. Obrigado pela oportunidade de se ver um enfermo, eu poder impor as mãos sobre ele. Obrigado pela oportunidade de ser uma bênção. Obrigado pela oportunidade de ser luz. Obrigado pela oportunidade de ser sal. Isso é uma vida com propósito, com objetivos. Porque ainda que você não tenha, querido, pastor, eu tentei botar no papel um objetivo assim, mas parece que eu sou meio desorganizado. Querido, se você viver o objetivo de Deus todo dia, Ele vai fixar os seus alvos. Ponha no coração, ponha no seu coração a decisão de ser uma bênção todo dia. Põe no seu coração a decisão de nunca reclamar, de nunca murmurar, de ter um coração grato. Aí você vai ter um sorriso nos lábios. Sabe, que às vezes acontece isso. Às vezes tem uma unção, um poder que vem, e a gente começa a rir, né? E um olha para o outro e ri e se alegra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo é de Deus, e você sai alegre, mas você sabe muito bem que quando chega na segunda-feira, que amanhece o dia, a tristeza bate de novo. E sabe por que bate? Porque a unção veio naquele momento, e todo mundo se alegrou, e te libertou naquele momento. Mas para que você viva dia a dia em alegria, é preciso você fixar objetivos. Entendeu? Sabe quando é que o diabo não tem mais acesso à sua vida, nem às suas finanças, nem à sua emoção? A depressão nunca mais vai bater na sua porta. E a tristeza, quando eu tomo como decisão na minha vida, cada dia eu vou amanhecer com um sorriso no rosto, eu decido todo dia ter um coração grato. Se a tristeza vier, eu vou dizer, haha, diabo, você já perdeu, porque eu sou grato, porque Deus me fez uma bênção, porque eu sou uma bênção, porque eu sou curado. Não é não, é sim, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou um atalaia do Senhor, eu abro a boca e as coisas acontecem. É assim que você tem que dizer. Isso é uma vida com propósito. Isso é uma vida de coração grato. Porque se você viver segundo as circunstâncias, eu vou dizer logo uma palavra dura para você. Se você viver segundo as circunstâncias e a maré da sua vida, que diferença você tem para o pessoal do mundo? Você está perdendo tempo vir para a igreja. Você é igual a todo mundo.
Porque a Bíblia diz que o sol se levanta e o sol se põe sobre todo mundo. A diferença entre você e os outros não é a circunstância. A diferença é como você reage às circunstâncias. Porque se você não está reagindo como Deus disse que é para você reagir, então você está igual a todo mundo do mundo. Dependendo da maré, está lá em cima. Dependendo da maré, está lá embaixo. Você tem que desenvolver isso, queridos. Estamos vivendo os últimos tempos. Não sabemos até quando Jesus vai nos arrebatar, mas uma coisa que você tem que decidir é que ainda que você passe mais 1 ano nessa terra, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos, uma coisa é certa, você foi chamado para ser participante da última colheita. Deus conta com você. Se você nasceu nessa época e está vivo aqui nessa hora, é com você que Deus conta. Levanta a mão e diz: é comigo. É com você, querido. Se você está hoje agora nas vésperas, próximo da volta de Jesus, é com você que Ele conta. Então, em vez de a gente estar lamentando as agruras da nossa vida, as más decisões que nós tomamos no passado, ou as tolices que nós fazemos, vamos bater a poeira, se levantar em fé e decidir viver uma vida com propósito em Deus. Sabe, quem busca ao Senhor de todo o coração é recompensado. Sabe, eu estou lendo um livro nesses dias, chama-se, um livro maravilhoso, eu recomendo para você. Que livro poderoso. Principalmente quem dá aula no Rema tem que ler esse livro, que esse livro é muito bom. Como eu dou aula de história da igreja, eu fiquei encantado com esse livro. O nome do livro é 2000 anos de cristianismo carismático. Meu amigo, aquilo derruba todo argumento sensacionista desse povo que acredita que o Espírito Santo não está movendo, porque simplesmente o autor prova e mostra documentos históricos de que nunca parou o mover do Espírito. Sempre houve conversão, sempre houve cura, sempre houve batismo do Espírito Santo, sempre houve línguas, nunca parou de ter. Deu uma diminuída na época da Idade Média, mas sempre existiu. Amém? E lendo desse livro eu fiquei impactado, porque que a gente já sabe que o mover do Espírito está acontecendo, todo mundo sabe, mas que sempre aconteceu. Deus sempre chamou os seus filhos para viver uma vida no Espírito, mas você não vai conseguir viver uma vida no Espírito, você está reclamando, murmurando, triste, lamentando. Amém? Vocês estão entendendo? Deus já te deu tudo. Um texto poderoso também que fala sobre isso é em Coríntios também, 1 Coríntios 2. Você veja que nós lemos 1 Coríntios 3, e aqui diz, Paulo diz que Deus já nos deu tudo. Diga mais uma vez: Deus já me deu tudo. Mas olha que interessante, ele disse isso com propriedade, porque no capítulo anterior ele disse o que é o tudo, e é isso que nós vamos ler. 1 Coríntios 2, do versículo 9 ao 16. Olha aqui, versículo 9. Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, diga eu, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Diga: eu recebi o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas se revelam, elas se mostram espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Resumindo, queridos, Deus já deu tudo. Só que esse tudo é revelado pelo Espírito Santo que habita em você. Agora, como é que esse Espírito, você conhece o que está revelado pelo Espírito no seu coração? Vivendo uma vida no Espírito. Vivendo uma vida pela fé. Mas quando você começa a reclamar, ai minha vida, eu pensei nisso, que coisa, a gente tenta isso, não passa, tenta aquele concurso, não consegue, a gente tenta vender aquele negócio, não consegue, meu Deus, o que é que está acontecendo? Quando você fica vivendo desse jeito, querido, você está vivendo uma vida operando na carne. E como é que você vai discernir os benefícios do Senhor? Os benefícios do Senhor se manifestam pelo Espírito. Então você pelo Espírito já vê, já tem a visão daquilo se manifestando. Você está entendendo? É pelo Espírito que nós cremos e vemos essa igreja lotada de gente. É pelo Espírito que nós vemos tudo que é necessário aqui nessa igreja. É pelo Espírito que nós vemos o crescimento. É pelo Espírito que nós vemos o rema. É pelo Espírito que nós vemos o crescimento, as vidas sendo salvas. É pelo Espírito. Mas para a pessoa mundana é loucura. Porque ele pensa logo, esse povo tem umas palavras bonitas, né? É muito bonito esses autoconvencimentos dele, né? Não entende, porque se discerne espiritualmente. Você entendeu? Deus já deu tudo. Tudo. Cura, finanças, alvos, objetivos, influência. Eu ministrei aqui no meu coração, que é o que eu vejo pelo Espírito, na vida do Arthur e da Annelise, eles tendo uma grande influência entre os poderosos aqui de Maringá. Poucos amém. Quem é que crê comigo? Só está eu crendo? É o que eu vejo no Espírito, mas o homem natural é besteira. Besteira é nada, é o que vai acontecer. Vocês estão entendendo? É pelo Espírito, não é pela carne. Pelo natural, a gente não tem condição de quase nada. Mas é pelo Espírito, ou seja, por a obra de Cristo que Ele completou. Por isso que nós participamos da ceia. Não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. É um momento em que nós vemos e temos um coração grato. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Obrigado porque foi pago o preço da minha cura. Obrigado porque foi pago o preço dos meus pecados sendo lavados. Obrigado porque foi pago o preço para que eu tenha tudo em Ti. Por causa da nova aliança, fazemos parte de um só corpo, o pão representa isso, do corpo de Cristo. É uma coisa tremenda, querido, mas é pela fé, diga pela fé. Então Ele nos deu tudo, Ele nos deu descanso, Ele nos deu refrigério. Um texto tremendo, que é aquele texto que fala em Romanos, sobre a palavra que você declara. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Isso é tremendo, querido. E faz link com Deuteronômio capítulo 30, que eu quero que você abra. Deuteronômio 30, versículo 10 ao 15. Diz assim, Deuteronômio, lá no Pentateuco, no começo da Bíblia, capítulo 30, versículo 10 ao 15, diz: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, está vendo aqui, coração e alma, tudo, ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus para que tu digas: quem subirá por nós aos céus, que nos o traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que você digam: quem atravessará por nós o mar, para que nos o traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja,
tudo se define com a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, essa é a palavra que tem sido ensinada aqui nessa igreja, essa é a palavra que nós pregamos, essa é a palavra que todos nós que estamos aqui temos ouvido, essa é a palavra da fé, com o coração e com a boca, com o coração e com a boca, porque não adianta dizer que é de Deus, que ama a Deus e não cumpre, porque não está no coração. Mas quando você entrega o seu coração se torna um coração grato, querido. Por isso que eu disse que não tem desculpa de ficar triste. Pode levantar circunstâncias de tristeza, mas a tristeza não pode permanecer, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. É por isso que no primeiro versículo que nós lemos diz: quando vocês se converteram, se arrependam para serem lavados os seus pecados, para que venha tempos de refrigério pela presença do Senhor. Na presença do Senhor há alegria, na presença do Senhor há refrigério, na presença do Senhor há cura, na presença do Senhor há mudança de vida, na presença do Senhor há salvação, na presença do Senhor. Oh, aleluia! Mas essas coisas se discernem espiritualmente. Discernir, como eu disse aqui, é revelar, destrinchar. Essas coisas se manifestam na profundidade pelo Espírito. Mas como nós vamos ter a revelação correta das coisas se não oramos em línguas? Como nós vamos ter a revelação correta das coisas se não temos meditações diárias com a palavra? Mas eu te digo, não é só isso. Além da meditação da palavra e da oração em línguas sem parar, orando no Espírito em todo o tempo, como diz Paulo, orando no Espírito em todo o tempo, orando no Espírito em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Além disso, é preciso dar provas de que realmente nós mudamos. Isso se chama fidelidade. Você está entendendo? Então, meio que é uma retroalimentação. Sabe o que é uma retroalimentação? É aquele mecanismo em que está vindo a máquina, e quando vai terminando, ela volta para o início e realimenta. Em inglês tem um termo, eu acho que é feedback, né? Feedback, retroalimentação, feedback. Ou seja, a coisa vai se realimentando. Sabia que o reino de Deus é assim? Você parece que está desanimando, mas você se levanta em línguas, em oração em línguas, aí o feedback de Deus dá, realimentação. Aí você está, eu já orei tanta oferta, o diabo está dizendo que eu vou perder o dinheiro, eu vou dar uma oferta maior agora, pois tome, diabo, na sua cara. Aí realimenta. Aí vem, aí com dor, eu estou com dor. Aí chega ali, começa o louvor. Aí tu sabe, Senhor, que eu estou com dor. Aí é que você pula e louva a Deus. Aí dá o feedback, realimenta. Aí as pessoas dizem que tu não serve para nada, que tu não presta para nada. A família diz que é um coitado que está indo para a igreja porque não dá para nada. Aí você se levanta em louvor, crendo nessa palavra e dá o feedback, realimenta. Aleluia! Vamos dar um feedback agora, sorrir. Todo mundo sorrindo. Olha para o vizinho. Não, tem que olhar para o rosto, porque é melhor, porque a vergonha fica sem vergonha. Sabe, filho de Deus é um sem vergonha. Toda vergonha é do diabo, sabia? A Bíblia também diz que lá fora ficam os tímidos. Então tem que ser sem vergonha. Toda pessoa envergonhada demais, cuidado. Eu sei, eu já fui muito envergonhado também, coragem. Só que à medida que eu fui crescendo em fé, comecei a ter coragem para encarar a situação. Amém? Deus não agrada a Deus timidez, medo, vergonha. Isso não agrada a Deus. Vai rir de novo para o teu vizinho aí, olha, ri para ele. Ih, rapaz, que isso?
Não, você não está fazendo papel de besta não, nem é hipócrita não, isso é uma forma de dar um feedback. Amém? Olha para a pessoa. Sabe por que você deve rir? Eu vou dizer por quê. Porque Deus te chamou como atalaia, como luz. E eu te digo, toda vez que você fica triste, o diabo dá risada, viu? Dá muita risada. Não permita que o diabo alcance vitória na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dizer uma coisa para você, se você está passando por problemas que tem a ver com pessoas da sua família, ou pessoas próximas a você, talvez essa pessoa esteja vivendo uma vida de incredulidade, talvez essa pessoa esteja tentando botar você para baixo, talvez as coisas da vida dessa pessoa esteja desestimulando você. Eu quero dizer que o Deus do refrigério está aqui disponível na sua vida. Você tem que dar de mão com Ele, você tem que confiar e começar a confessar a palavra e dizer: não, eu me levanto agora como um leão, como uma leoa de Deus, não para confrontar as pessoas, mas para se levantar em fé, porque eu não permito que essa situação prevaleça na minha família. Às vezes a gente tem essa relação de emoção, né? Ah, é minha filha, ah, é meu filho, ah, é meu pai, ah, é minha esposa, ah, é meu esposo, ah, é meu papai, é minha mãe. E por conta disso, a gente às vezes não percebe que o diabo pode usar essas pessoas. O diabo usa até gente dentro da igreja. E eu não estou dizendo isso para você desconfiar de todo mundo. Deixa eu deixar bem claro para você: o diabo usa a carne das pessoas. Se um crente da igreja começa a operar na carne, o diabo usa essa pessoa para desanimar, desestimular, confrontar, dividir. Então não é que a pessoa ficou possuída pelo demônio, é que a pessoa deu lugar à carne. Você está entendendo? Então por isso que todos nós devemos ter cuidado e andar no Espírito. Amém? Vocês estão entendendo? Então quando eu estou dizendo para você se levantar como leão, não é para fazer briga não. Eu estou dizendo para você levantar como leão para declarar, decretar, confessar a mudança de vida dessas pessoas, a libertação da influência desse demônio na mente desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus eu declaro famílias livres, tios, tias, esposos, esposas, filhos, pais, livres em nome de Jesus. Mas você tem que ter a tua parte, você tem que se levantar em fé, porque senão o diabo amanhã vem e te desanima de novo. Você precisa entender, Paulo disse: olha, a nossa luta não são contra as pessoas, nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. Ou seja, a nossa luta são contra os demônios que estão perturbando a carne dessas pessoas. Então você tem que agir em amor. Mas eu estou tão cansado. Levanta-se em fé, é o refrigério do Senhor nessa noite para a tua vida. Eu declaro que quando você começar a participar da ceia, não é o pão nem o suco de uva que tem algum poder, mas o reconhecimento do que eles representam, que vai trazer uma força e uma renovação na sua vida. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Quando você participar da ceia com um coração grato: Senhor, obrigado, porque Tu já me desse tudo, o tudo que é necessário para viver uma vida de vitória na minha casa, no meio dos meus familiares, no meu emprego, no meu trabalho, diante daquelas pessoas opressas. Pai, obrigado, porque é uma renovação, há uma graça, há um poder, há uma unção que se renova sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque por esse sacrifício Tu me desse todas essas coisas. Isso é fé. A palavra está perto de ti. Isso não está longe, está na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos. Queridos, a palavra de Deus tem que gerar fé. Se a palavra não está gerando fé, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que gerar refrigério. A palavra de Deus tem que gerar cura. A palavra de Deus, que é de Deus, gera mudança. Toda palavra que é só fecha e não gera mudança, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar fé. E essa palavra que nós estamos ministrando está gerando fé, se você aceitar no seu coração.
Porque estamos aqui numa noite de ceia, e é preciso que a gente entenda e discirna o corpo de Cristo, e entenda que esse é um momento de festa, de alegria, de coração grato, não importa o que esteja acontecendo ao teu redor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Tu és o meu protetor, tem que ter esse tipo de atitude. Tu és o meu defensor, tu és o meu juiz, tu és o meu provedor, tu és o meu pai. Tu coloca uns anjos ao meu redor, tu me protege como a menina dos olhos. É assim que a palavra de Deus diz a respeito de você. Ele te ama de todo o coração. Veja que texto lindo em Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Quem pode dizer essa palavra, hein? Repita comigo, diga: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. Sabe, foi o Senhor que trouxe vocês aqui para esse lugar. Foi o Senhor que trouxe você para essa igreja. Não é porque nós somos melhor do que quanto, não. Eu estou falando sobre esse momento, eu estou falando pontualmente. O Senhor te chamou e te atraiu com benignidade, para que a palavra da fé ficasse impressa no seu coração, e que você nunca esqueça disso. Tudo é gerado pela fé, pelo Espírito, pela oração, pelo Espírito, pela confissão, pela fé. Tudo, não importa as circunstâncias, tudo será gerado pela oração, pela confissão, pela declaração no Espírito, pela fé, baseado na palavra. Tudo, e é pela palavra de Deus e pelo Espírito e em fé que eu declaro em nome de Jesus o crescimento sobre a sua vida. O crescimento, saúde, prosperidade, provisão, discernimento espiritual, todo engano do diabo não prevalecendo sobre a sua vida, toda obra maligna não prevalecendo sobre a sua vida, toda obra forjada, arma forjada contra ti não prosperará, como diz em Isaías. Esse é o direito que procede do Senhor e que foi feito eternamente para a tua vida, mas você precisa crer e você precisa confessar essas verdades. Precisa confessar, queridos. Não baixe a sua cabeça. Não baixe a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Levanta. Se coisa ruim querer se manifestar sobre você ou sobre a sua finança, não é momento para correr com medo, é momento para enfrentar. É para enfrentar, querido. Deus já te deu todo o poder, toda a autoridade para enfrentar qualquer obra maligna. Vocês estão entendendo? Guarde bem isso no seu coração. Porque a vida e a morte dependem daquilo que vai sair da sua boca. Vou dizer de novo, a vida e a morte dependem do que sai da sua boca. Se você aceita a morte com a sua boca, morreu. Mas se você confessa a vida e confronta a morte vai ter que retroceder e não vai prevalecer sobre a sua vida. Coração grato para com Deus e intrepidez contra o inimigo. Coração grato para com Deus, mas você tem que ter raiva do pecado e raiva das obras do inimigo. Não aceite. Nunca vou esquecer daquele dia. Meu Deus, aquele dia mudou a minha vida. Deus disse para mim: você vai tão longe quanto você crê. Meu Deus. E eu comecei a confessar aquilo: eu vou longe, porque eu já vinha debaixo de uma opressão de 14 anos dentro de um trabalho opressor, querido. 14, todos os pastores do Verbo da Vida oraram por mim e nada mudava. Eu já estava bem chateado com aquela situação. E eu comecei a confessar: eu vou tão longe quanto eu creio, eu creio longe. Sabe o que foi que o diabo fez? Eu não estou dizendo que vai acontecer com você não, mas é para você ver como você tem que responder. Eu estava em certo lugar, e muitos aqui sabem dessa história.
E todo mundo comendo, e eu e Fabiana comendo naquela confraternização de final de ano. E aí eu fui o único sorteado com um caco de vidro. Eu, que Deus tinha dito que eu ia tão longe quanto eu cria. Como é que eu sei que foi um caco de vidro? Botei a comida, engoli, começou a cortar tudo aqui por dentro. E eu já tinha engolido. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Ai de mim se não fosse essa palavra da fé que você tem recebido e que eu recebi, viu? Porque a maioria das pessoas corre para o hospital, desespera. Eu fui para o banheiro daquela igreja, lá da igreja central, do Verbo da Vida. Fui lá para o banheiro, entrei ali e disse: Satanás, você vai soltar o meu interior, o meu esôfago. Você não vai prevalecer. Eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. E a Bíblia diz que se alguém que crê no Senhor beber alguma coisa mortífera, e eu creio também, se comer, não morrerá. E eu voltei para aquela mesa e continuei comendo. Cada colherada que eu dava daquela comida de galinha com arroz, sei lá o que era, cada colherada que eu dava, mais cortava, mais cortava. Quando foi no outro dia, quando eu fui no banheiro, saiu o sangue. Era sangue mesmo, não era nada de espinha, até porque não tinha peixe, era comida com galinha e arroz. E muitos aqui sabem, fui para o almoço. Quando eu botei o copo de refrigerante assim, que bebi aquele refrigerante, o caco de vidros, a corrente era para dentro assim. O caco de vidro saiu contrário à corrente e ficou boiando no copo. Boiando um caco de vidro, querido. Se eu não cresce nessa palavra, eu estava morto em 2006. Então você tem que ter um coração grato para com Deus e intrepidez. Não aceite qualquer obra que venha sobre a sua vida. Eu fui bravo para cima de Satanás. Não aceito isso, porque o que estamos recebendo aqui, querido, não é uma palavra dita para homens, não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, e o diabo tem que respeitar a palavra de Deus, e o mundo tem que respeitar a palavra de Deus. Não há nome maior do que o nome de Jesus, e o que Ele fez que nós vamos participar agora, é maior do que tudo. Todas as coisas nos foram dadas, nem mesmo um caco de vidro pode levar você à sepultura. Mas se você confessar: ai meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Vou logo para fazer uma endoscopia, senão eu morro. Se for assim, já morreu. Já morreu. Vocês estão entendendo? A morte e a vida está no que sai na tua boca. E eu te digo, nós não estamos aqui para pregar a morte, nós estamos aqui para pregar, receber e andar na vida de Deus. E é essa vida que foi dada com o sacrifício de Jesus. Ele deu a vida dele, ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. E nós estamos aqui para viver a vida, a plenitude da vida de Deus. E onde há a vida de Deus não é lugar para tristeza, para depressão, não é lugar para derrota, para murmuração, é um lugar para alegria, para festa, é um lugar para felicidade, queridos. Deus já te deu tudo. Oh, aleluia! Eu nunca vi. Tem gente que envelhece e morre antes do tempo. Igual a Peru, dia de Natal. Não, isso aí é gente derrotada. Mas você não foi chamado para morrer antes do tempo. Ninguém aqui foi chamado para morrer antes do tempo. E quando eu falo de morte, não estou falando só de morte física, estou falando de morte de tudo, de sonho, de projeto, de família. Não vai acontecer na nossa vida. E quem crê conosco nessa igreja, não vai acontecer. Quem crê conosco e ficar junto com essa palavra, nada de mal vai acontecer na sua vida. Você é responsável pela sua vida. Amém? Não vamos aceitar menos do que o projeto de Deus para a nossa vida. Quem tem coragem de dar essa declaração? Diga comigo.
Precisa ter coragem. Diga comigo, eu não vou aceitar, em nome de Jesus, menos do que o projeto de Deus para a minha vida.